sabia que a nossa comunicação reforça muitos estereótipos negativos? A Gabi Rodrigues estudou o assunto e vai dividir um pouquinho com a gente. Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada por nos receber hoje. Que isso. É um prazer ter você aqui com a gente no canal. Obrigada, gente. Conta Obrigado um pelo pouco convite. da sua trajetória na publicidade. Oi, você da câmera 1 e você da câmera 2. Tudo bem? Na verdade faz pouco tempo, eu acho, né? Porque eu me formei em 2014, mas o difícil pra mim, na verdade, foi começar. A área que eu trabalho, que é publicidade dentro de agência, ela é uma área que ela é uma bolha. Se você não conhece as pessoas que meio que já são ali, já tem um poder dentro daquela área, você não consegue entrar. É o tal do networking. A gente fala que é QI, né? Que é o quem indica. E aí, eu não conhecia ninguém, não sabia nem onde achar as vagas, né? E é muito difícil porque eu era de um lugar que era o lugar que não era ouvido dentro da propaganda, assim, porque eu não... Apesar de eu ter feito uma faculdade com nome, eu era pró-unista. Eu fui bolsista também dessa área, acabei não entrando no mercado muito por conta disso. Existe uma diferença entre os profissionais que você sentiu, assim, por ser bolsista? Acho que não é uma diferença de nível de preparo, mas é uma diferença de oportunidades. Eu fiz uma faculdade que ela é bem elitista, né? Ela é cara e tal. E muita gente da minha sala, tipo, podia fazer 5 viagens para fora do Brasil para acompanhar qualquer festival e aprender qualquer língua que quisesse. E eu não tinha essas possibilidades, assim. Uma coisa que eu sei que foi um privilégio, que é ter uma faculdade com um nome famoso no currículo, eu ainda não tinha todos os privilégios que as outras pessoas que pagavam para ter as mesmas aulas que eu tinha, né? Mas o complicado, na verdade, foi as conexões. Eu não tinha as conexões. Porque quando a gente começa a faculdade, a gente tem um sonho de entrar numa agência enorme. E rapidamente eu falei, isso não vai rolar, Gabriela, para de viajar. E aí eu me conformei, assim, tipo, teve um dia que eu falei, não é. E me conformei com as agências pequenas, falei, é isso, é só isso e tudo bem, você vai ser, tipo, boa nas agências pequenas. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa no meu caminho, ela chama Lia, e eu fiz um processo seletivo com ela e eu não passei. Só que ela fez uma coisa que foi muito importante, que ela me deu um feedback textão, assim. E de verdade eu consegui entender o que eu fiz de errado. E ela entendeu que eu tava tão afim que quando ela falou assim, Gabi, tá tudo bem, essa vaga ela é fixa, daqui 6 meses ela vai reabrir, e aí você me manda o seu exercício refeito. E aí eu falei, ela vai esquecer de mim daqui 6 meses, né? Mas ela lembrou de mim. A gente marcou a reunião e eu fui contratada no último ano da faculdade. Então foi difícil começar, mas eu acho que o principal ponto é, quando a gente está numa área difícil, é a gente contar com pessoas que estejam a fim de ajudar a gente. Porque mesmo que a gente tente o máximo, às vezes não é o suficiente, sabe? Essa coisa que chamam de meritocracia que a gente sabe que não existe. E dali pra frente, quando você já estava inserida no mercado, em que momento surgiu a ideia do guia de linguagem não sexista? Quando eu finalmente fui contratada pela agência que eu queria ser contratada, que tinha um nome no mercado, eu tinha uma primeira meta, que era conseguir pagar minhas contas. Acho que quando uma coisa alivia, aquele seu primeiro objetivo dá uma aliviada, você começa a ter minimamente energia para olhar para o lado e ver outros pontos. Foi aí que começou a surgir o guia, porque o guia ele foi um caminho. Então, primeiro, eu comecei a olhar para o lado e falar, isso está errado, isso está errado, isso está errado, sabe? E foi bem aos poucos, porque hoje eu sou muito segura com quem eu sou, mas no começo eu não era. Porque quando você finalmente consegue o seu emprego, você começa a falar, não vou contar que eu moro na Zona Leste. Não vão me promover, porque vão achar que eu não vou chegar nunca no horário. Estão perguntando se você namora? Vou falar que eu namoro uma pessoa, porque se eu falar que eu namoro uma mulher, pensou, acabou. Então eu tinha muitos medos no começo, e eu escondia muitas coisas sobre mim. E tinha um ponto sobre mim que eu fui notificada faz mais ou menos uns 2 anos. É super recente na minha vida, que é o fato de eu ser negra. Porque eu nunca me entendi como negra, porque eu tenho a pele mais clara, né? Meu cabelo não é tão crespo. Eu nunca li muito sobre para poder entender o fato de que tudo bem, eu ainda sou negra, porque existe um recorte de vários tipos de pessoas negras. E eu fui informada sobre isso é muito louco. O fato de eu vir de um outro lugar que não era a mesma realidade daquelas pessoas que estavam em volta de mim e começar a questionar isso, fez eu começar a chegar naturalmente em projetos pessoais. E aí entrou o guia. E aí entrou o guia. Surgiram alguns outros projetos no caminho, mas o guia foi o mais forte que surgiu até então. Porque eu comecei a entender que existia um ponto que era chamada para algumas pessoas de linguagem sexista. Fui entender a teoria a fundo, estudei essa teoria. Eu brinco, toda vez que eu palestro sobre isso, que eu falo que é um negócio que
depois que você vê, não dá pra você desver, sabe? Não, eu já vou te falar uma coisa, que eu trabalho com influenciadores, com produção na vida, e aí eu li o seu guia inteiro, a apresentação. Já levou, aí agora né? eu estou redigindo meus e-mails de outra forma, revendo, assim, por que o masculino é lidado Porque como passa generalista, tão batido né? às vezes, né? E aí, uma vez que a gente tem contato, foi o que você falou, já transforma a nossa vida. E a gente transformando a nossa, a gente vai transformando vai do micro pro macro, né? Uma coisa que eu ia perguntar também para você, claro, por ser publicitária, você pensa na linguagem da publicidade, mas a questão das grandes mídias também, a maneira como ela se coloca, é um contexto muito grande. Então, como que você vê isso, assim, da mudança da questão do jornalismo, das matérias, enfim? O recorte do guia ser publicidade é porque eu queria discutir uma coisa muito específica. Aconteceu uma coisa que eu não esperava, que assim que eu publiquei o guia, quando ele ganhou uma escala que eu também não imaginava que ia acontecer, ele saiu da bolha da publicidade. E muita gente falando assim, nossa, mas isso não é... Esquece o nome, que o nome tem publicidade. Isso também vale para tal área. Para qualquer ambiente de trabalho, na verdade, né? E aí eu falei, nossa, Gabriela, você vacilou colocando esse nome, sabe? Me arrependo um pouco do nome. Quando a gente trabalha com comunicação, e eu acho que é qualquer tipo de comunicação, assim, sabe? Eu brinco que tem algumas áreas que tem uma responsabilidade muito grande na mão. E que tem um poder gigante de mudar o que as pessoas pensam. Muita gente acha que, tipo, critica e tal, como se fosse uma manipulação. A gente sabe que de verdade acontece. Tudo, jornalismo, tem gente que mente, gente que leva as pessoas a pensar de um lado ideológico ou de outro. A publicidade, ela tem as questões dela, mas ela tem um poder muito grande na mão e uma responsabilidade maior ainda, né? Que nem diz Homem-Aranha, tem os poderes... responsabilidades também grandes, não sei se a frase é essa, mas nem sei se é Homem-Aranha. A publicidade, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque o que a gente coloca numa comunicação, por mais que seja para vender margarina, aquilo está formulando o que as pessoas veem, por exemplo, sobre o que é uma família. Eu vejo os projetos pessoais que eu venho trazendo, pensando, muito dentro dessa responsabilidade de o que a comunicação e o que o meu trabalho podem trazer de melhor para as pessoas. Minimamente eu quero usar esse espaço que eu tenho de voz para representar o máximo de pessoas e o máximo de realidade da forma mais sincera possível e não representar só um público como era feito antes, dentro de todos os preconceitos que a gente sabe que existe na comunicação ainda hoje. Então o guia é um projeto pessoal, ele não tem vínculo com nenhuma agência, só que em seguida eu comecei a ser chamada pelas agências para discutir o guia. E para expor isso para as pessoas que trabalham dentro das agências. Isso. Mas talvez se eu tivesse tentado fazer dentro de agência, ele não tivesse rolado. E ele já está reverberando, então, em outras ideias, pelo que a gente percebe. O que você tem de projeto para um futuro próximo? Eu fiz o guia, eu brinco que foi com uma expectativa muito baixa. E é verdade. Mas os melhores projetos são os que nascem da zero expectativa. É que nem encontro de Tinder, né? Você põe muita expectativa. É verdade. Aquele que você vai sem desodorante, assim, aí você fala... É a melhor pessoa que você já conhecer. Tá vendo? Usem desodorante. É importante, Importante. mas se tiver sem, vai também, porque Tá pode tudo dar bem, um namoro, tá tudo bem. né? Pode dar um banho. Feromônios, assim, atraem as pessoas. Exato. Então, assim, uma coisa que eu acho que é legal ficar de aprendizado que eu tive pra dividir com vocês é que é melhor fazer e ir mudando no caminho. E uma coisa que ajuda é você colocar, no meu caso na capa, eu coloquei tipo edição 1. Isso foi um truque que eu fiz pra mim mesma, pra me aliviar na real, porque ninguém percebeu isso. Que é assim, se não tiver bom, eu lanço a edição 2. E você edita? Não fazem isso com o livro? Com certeza. E aí uma coisa que eu decidi pra esse ano é que eu vou ampliar um pouco o projeto. Ele vai perder força dentro do universo publicitário, provavelmente. E tudo bem, é uma escolha. E a minha expectativa é que ele ganhe, não é nem alcance, porque não é uma questão numérica, eu tô descendo a expectativa de novo, mas que eu sinta que ele tem uma importância, uma relevância para além da nossa bolha de agência, de publicidade, sabe? Porque esse negócio da gente ficar falando com a gente mesmo é pequeno demais, assim. E eu acho que é uma questão, assim, de quando você simplifica o conteúdo, não é nem que você acha que as pessoas não têm capacidade intelectual de entender, não é isso, as pessoas têm muita capacidade intelectual. A questão é como você facilita o conteúdo para quem não tem interesse naquela pauta, receber aquilo de uma forma que não afaste aquela pessoa. E uma coisa que eu tomei de escolha, aprendi com o Spartacus, que é um youtuber também, procurem saber, Spartacus Santiago. Muitas vezes a gente argumenta com as pessoas quando elas não concordam com a gente
a gente bate de frente com elas e vira uma discussão. Então, eu acho que o objetivo do meu projeto, o objetivo da discussão que eu vou tentar agora nesse ano, é como que eu amplifico essa mensagem para que mais pessoas entendam que o feminismo não é o oposto do machismo. Que eu falar pra gente representar a mulher na nossa fala, não quer dizer que eu esteja representando menos o homem. Na verdade, é só para equilibrar o jogo. Se a gente não cita uma pessoa, se a gente não dá voz e por exemplo, no seu exemplo que você falou, mandei um e-mail falando influenciadores. Se eu não cito influenciadora, talvez não venha uma mulher na lista. E a mesma coisa com quando você quer uma pessoa, você fala assim, só tá vindo pessoas brancas. Às vezes você não cita que você quer uma pessoa que seja negra, às vezes não vem. Passa batido porque vem no que é naturalizado, né? Exato. E o naturalizado nem sempre é o justo ou igualitário. Então acho que para resumir, o avanço do projeto que vai vir agora tem duas mudanças principais. A primeira é que vai sair da bolha da publicidade e vai ser maior que isso. E a segunda é que vai sair da bolha da linguagem sexista e vai para preconceitos na língua. Então vão ter outras questões para além do sexismo também. A Gabi já deu todos os spoilers do que vem pela frente. E para você que ainda não conhece o guia de linguagem não sexista na publicidade, ele vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo com todas as informações sobre o projeto da Gabi. E o que vem pela frente, passe a seguir ela em todas as redes sociais, né, gente? Porque ela é maravilhosa, já dá pra perceber. Preciso de likes, hein? Brincadeira. Brincadeira, mas se quiser. É uma brincadeira com fundo de verdade. E aproveitando, né, vamos curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, seguir o nosso canal e ativar as notificações. E fiquem de olho nas próximas entrevistas do canal Efêmera. Um beijo, gente. Beijos. Oi, Gabi, tudo bem? Obrigada por nos... Eu sempre faço isso. Acho que você pode ficar um pouquinho mais solta. A Bela se soltou demais. Gente, na verdade é que eu tô travada, tá? Real, de verdade. Real oficial. Tá. Deu uma dançada. Você sabia? Eu sabia.